Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Sara e hoje eu trouxe para vocês a resenha do livro O Acidente de Freida McFadden. Já vou começar falando que esse livro, ele é aquele livro que é bom, mas é ruim, sabe? Então ele tem coisas boas que fazem a gente querer ler ele até o final, ler rápido, até porque a Freida tem uma escrita muito fluida, ela consegue prender a gente na leitura, mas eu achei alguns pontos aqui que me fizeram desagradar um pouco, sabe? Não é aquele livro que eu, amei, maravilhoso, leria de novo, mas também não é um livro assim, perdi meu tempo lendo, que raiva, poderia ter lido outro livro, não é. Então ele é aquele livro bem intermediário, tá? Então se eu quero ler um livro muito rápido, eu pego ele, mas não vai ser uma leitura que vai me agregar muita coisa, tá? O livro conta a história da Tegan, se eu não me engano, ela tá grávida, e ela tá quase ganhando o bebê e a gente sabe que ela trabalha ali de caixa no supermercado e que ela não tem condição nenhuma de criar essa criança, sabe? Não tem condições financeiras. Ela mora num apartamento super pequeno, um lugar que quase não tem espaço para ela e, né, por trabalhar em supermercado, ela também não tem grana, assim, para bancar um filho agora nesse momento. E ainda mais que a gente sabe que ela vai ser uma mãe solteira, porque o pai não tá aí nessa história, não tá presente nessa história. Logo no início do livro a gente já conhece um outro personagem, é o Jackson, ele é um advogado, tá? Então a gente sabe ali que ele tá intermediando junto com a Tegan, alguma coisa assim. A gente sabe que ele tá intermediando junto com ela e o pai da criança. Por quê? Esse pai da criança, ele é um homem muito rico, um empresário muito rico, que a nossa personagem principal ali conheceu ele numa festa, teve uma relação casual e acabou gerando esse bebê. Só que esse homem, ele é casado e ele não quer que ninguém saiba que ele tem um filho fora do casamento. Isso daí destruiria ele, né? Então, ele faz um acordo com a Tegan, que é para ela não falar nada sobre o bebê, sobre o pai da criança, em troca ele daria uma baita quantidade de dinheiro para ela. Assim, não diz no livro o valor do dinheiro, mas ela diz ali que conseguiria pagar a faculdade dela, a faculdade da criança, daria uma ótima vida para a criança, desde que ela não pudesse falar nada do pai da criança para ninguém mesmo, somente ela, o pai da criança e o advogado iam saber quem ele é. Só que acontece que quando chega ali, no momento de assinar o contrato, porque eles esperam até a gravidez tá bem no finalzinho para não correr o risco de perder o bebê e o cara ter dado dinheiro para ela e ela perdeu e tudo mais. Então, quando ela vai assinar esse contrato, que é o único momento em que ela vai ter contato com o pai da criança de novo, porque durante todo esse processo da gravidez dela, quem tinha contato era o advogado, que ajudava ali a montar o contrato junto com ela. Então, só nesse último momento que o pai da criança aparece e ela decide não assinar o contrato. Do nada ali acontece algumas coisas e ela decide que ela não vai assinar o contrato. No momento em que ela decide que não vai assinar o contrato, ela liga pro irmão dela, que é a única pessoa que ela tem da família, para ela passar uns dias com ele. Só que esse irmão dela mora num lugar, assim, meio que isolado, que é no meio da neve, até porque ele é professor de esqui, então é um lugar que ele precisa morar. E ela vai lá para passar uns dias com ele. Porém, no meio desse trajeto, é claro, tem uma tempestade de neve e ela acaba sofrendo um acidente. É aí que entra mais dois personagens nessa história, tá? Quando ela tá ali presa, no meio de uma nevasca, sofreu um acidente, aparece um carro e esse carro para e um homem vai ajudar ela. Esse homem é um cara de 2 metros de altura, barbudo, sabe? Aquele homem bem bruto, bem brutamonte mesmo. Então ele vai lá, vê que ela tá presa e ele vai ajudar ela, tá? Então ele não é... Ele é bem misterioso, tá? Ele não fala muito, ele só vai lá, começa a ajudar ela, tira ela do carro, bota ela no carro dele e eles vão seguir viagem. E assim, como ele não fala muito, ela começa a ficar com medo, né? Pô, eu tô ali presa, se eu ficasse presa na neve ali, eu ia morrer de frio. Mas também com esse cara aqui, que eu não conheço, 2 metros de altura, ele pode fazer o que ele quiser comigo, ele pode me largar em qualquer canto, e aí? Ela também tá correndo risco. Então ela tenta perguntar pra ele onde é que eles estão indo, e aí ele fala que eles estão indo pra casa dele, mas assim, ele só fala isso e fica quieto, e ela começa a ficar desesperada, que ela tá grávida, pede pra ele não fazer nada com ela, pra levar ela pro hospital, e aí ele só explica que o hospital é muito longe, e que se eles tentassem
precisassem ir agora pro hospital, os dois iam ficar presos na neve. Então eles vão ir pra casa dele, porque lá ele tem a esposa dele, que é enfermeira, e ela vai cuidar da grávida até eles conseguirem ir pro hospital. O problema é que quando eles chegam lá, a Polly, que é a esposa desse cara, ela já pega e diz pra levar a grávida pro porão, porque no porão eles têm a cama de paciente, porque a Polly cuidava da mãe dela até ela morrer, e daí eles montaram todo um ambiente assim, meio que hospitalar lá no porão, tá? Então assim, a nossa grávida ali, ela não tem muito o que fazer, porque ela tá com o tornozelo quebrado, ela não, no meio da neve, ela não teria como fugir, então ela só aceita e vai para aquele porão, tá? Ali a gente já fica... Meu Deus do céu, o que vai acontecer naquele porão? Porque não pode ser, não é normal, né? A pessoa ter uma cama de hospital lá num porão. Então, ok. Ela vai pra esse porão e aí acontece que todo dia, toda hora, assim, ela vai lá e pergunta. Ela dorme, né? Ela chega de noite nesse lugar e no outro dia de manhã ela acorda e aí, vamos pro hospital agora? E daí sempre tem uma desculpa, não dá pra ir pro hospital agora porque as ruas estão todas fechadas, tem muita neve, até o pessoal vir na neve a gente não vai conseguir te levar, senão vocês vão ficar presos na rua. Tá, então liga pro hospital, liga pra uma ambulância. Ai, não tem sinal de telefone aqui. Então fica naquela enrolação, e aquela mulher fica naquele porão e ela não consegue sair, né? Impossível, ela tá totalmente debilitada, ela tá com o pé torcido ali, meio que quebrado, impossível ela conseguir sair dali sozinha, tentar fugir, ainda mais com aquele barrigão, então ela fica ali meio que refém. E aí a gente começa a ter um pouco do ponto de vista da Polly, a gente começa a ver um pouco da história da Polly, o que ela vê quando ela enxerga aquela menina grávida batendo na porta dela, quando ela tá cuidando da menina, quais são os pensamentos dela, e a gente vai entendendo um pouquinho do porquê que ela tá deixando ela presa ali. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, a personagem principal é assim, ó, muito chata. Muito chata, eu fiquei com muita raiva dela. Ela parecia aqueles personagens de filmes de terror, sabe? Aquela primeira menina que faz todo mundo morrer e só ela sobrevive no final. Mais ou menos isso, porque ela faz tanta coisa que me dá raiva, tanta coisa que eu ficava pensando, por que tu fez isso, criatura? Por que tu não fala certa coisa? Por que tu acredita em tudo isso, sabe? Eu achei, assim, ó, uma personagem muito irritante, tá? A Freida, eu gosto dos livros da Freida, mas ela tem esse ponto, né? Parece que os personagens principais dela têm um quê de ser irritante, de estressar a gente, parece. Outro ponto que eu não gostei muito foi a questão de ser tudo muito conveniente, sabe? Então, assim, ó, tudo era muito conveniente, tudo encaixava muito. Um exemplo bobo, tá? Se o personagem tropeçou e caiu, do nada tinha uma muleta ali na frente dele esperando, tá? Então era mais ou menos isso. Acontecia uma coisa e algo muito conveniente vinha pra resolver aquilo. Então eu achei que ela usou muito essa licença poética, sabe? Pra trazer elementos que facilitassem a solução da história dela. E o terceiro ponto negativo é que eu achei muito, muito fácil de resolver, tá? Apesar de, ali no início, ter várias questões que a gente tenta entender o que acontece, mas muito antes do final da história a gente já consegue pegar tudo o que aconteceu ali, tá? Agora vamos pra parte boa. Primeiro, é um livro que tu lê em 24 horas, até menos. Tu pegar de manhã, tu consegue terminar de ler ele de tarde. Foi o que eu fiz e, assim, eu já tenho outras pessoas que leram, que também pegaram durante o dia e terminaram de ler num dia só. A escrita é muito fluida, realmente. A gente, apesar de ter todos esses defeitos aí que eu comentei no início, a gente quer saber como é que vai se desenrolar. A gente quer entender o que aconteceu, o porquê, porque, assim... Bem no início, a principal questão que pegou foi, tá? Ela tinha aquela questão lá com o namorado, e daí ela... Com o namorado não, com o pai da criança, e daí, só que imediatamente ela já liga pro irmão dela e já diz que vai ir no outro dia pra casa do irmão dela. Então, da onde que saiu esse casal? Eles têm relação com o pai da criança, sabe? A gente fica tentando entender, porque foi muito rápido. Era bem difícil, assim, de eles ter conseguido... fazer um plano tão, sabe, elaborado assim. Mas enfim, a gente tem todas essas questões de entender o porquê que ela tá presa ali realmente, quem é que tá prendendo, quem é o vilão, quem não é, quem parece que é vilão e não é vilão. Enfim, tem todas essas questões que fazem a gente querer ler e terminar essa história de uma vez. Até porque é um livrinho bem pequenininho, é um suspense, instiga a gente quer terminar de uma vez. Foi bem o que eu disse no começo, tá? É um livro que ele é bom, mas é ruim. Ele faz a gente querer ler ele muito rápido, mas ele tem alguns defeitos aí que dão uma percepção na história.
Por isso que eu disse no início do livro, que é um livro, ele é bom, mas é ruim, porque ele, apesar da gente conseguir ler ele muito rápido, a gente querer ler ele muito rápido, ele também tem várias questões. A história tem vários plots, então não é uma coisa só que faz a gente entender só lá no final, são várias coisinhas que vão amarrando a história pra fechar tudo lá no final. Mas é isso, a minha intenção era o quê? Chegou dezembro, eu queria fazer a minha meta de leitura do ano, né? Eu tento ler sempre em torno de 50 livros do ano. Chegou agora em dezembro, faltavam uns 3 ainda, então eu queria pegar livros rápidos que eu conseguisse ler muito rápido, né? Que não tivessem, não precisasse muito esforço de mim, não precisasse ler um pouco e ter que parar um tempo para absorver aquilo que eu li e depois voltar para a leitura. Então eu queria mesmo livros que fossem fáceis de ler, rápido, uma historinha curta, sem muita enrolação. Então foi isso que eu consegui desse livro. Por isso que eu disse, é bom também, não é só coisa ruim, tá? Então essa é a minha indicação para vocês. Quer um livro para ler rápido, que tu não vai ficar com aquela sensação de que tu perdeu o teu tempo? Lê um livro da Freida e lê O Acidente. Eu tenho outros livros aqui, eu li 3 livros esse mês da Freida, assim, em questão de uma semana eu li esses 3 livros para vocês verem como são livros rápidos e fáceis de ler, né? A Freida, ela tem essa questão de ter uma leitura muito fluida, então por isso que eu indico quando eu quero colocar aí uma leitura muito rápida. Então por hoje é isso, se vocês gostam desse tipo de livro, eu trago mais, porque eu li bastante livros da Freida esse ano, então deixa um comentário aqui que ajuda muito o canal, quando vocês comentam, quando vocês deixam sua curtida, então dá essa força aqui pro canal para mim conseguir trazer mais resenhas aqui para vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau!